gente, prontos para mais uma resenha? Hoje a resenha desse livro aqui, O Revelador, do autor nacional Celso Poça Júnior. A resenha vai ser rapidinha, porque eu não posso entrar muito em detalhes, senão vou dar spoiler, e esse livro é muito amarradinho e eu realmente não tenho como falar muito sem dar spoiler. Então eu vou tentar aqui resumir bem rapidinho pra vocês. A história se passa entre os anos de 2000 e 2001, quando acontece uma série de assassinatos ao redor do mundo, de jovens homens de 25 anos, que nasceram em 1975, na primeira semana de maio. Esses assassinatos são feitos sempre da mesma forma. E como esses assassinatos acontecem sempre do mesmo modus operandi, então as polícias do mundo inteiro e os governos do mundo inteiro começam a cogitar a possibilidade de um serial killer ou seja o trabalho de algum tipo de seita satânica. Enquanto isso, o Vaticano, eles estão investigando uma profecia de um padre veneziano que viveu no século XII. Todas as profecias que esse padre fez até hoje parece que batata. Deu certo, aconteceu do jeito que ele falou. A diferença desse profeta para, por exemplo, Nostradamus, é que as profecias dele são muito diretas, são fáceis de entender. E não são feitas em códigos, não são feitas escritas em algum tipo de língua codificada. É só traduzir da língua que ele escreveu para a língua atual, mais usada, que pronto, você já tem a profecia certinha, bonitinho. Aqui, as palavras da profecia precisam ser recuperadas, porque é lá do século XII, sofreu desgaste do tempo, então tem vários pedaços do papel que está desmanchando, que não tem mais tinta ali, e aí eles têm que recuperar tudo isso para poder ter a profecia completa e conseguir salvar esses jovens que estão morrendo. Só que você, leitor, só vai descobrir toda a profecia lá no final do livro, porque conforme eles vão descobrindo os pedacinhos da profecia, que o autor ele vai liberando esses pedacinhos aos poucos pra gente ver e entender melhor. No meio da trama, um grupo de cardeais do Vaticano, porque eles estão ali no meio da trama, no meio do Vaticano, pesquisando essas coisas e tentando lidar com esses assassinatos que está acontecendo ao redor do mundo da mesma forma que os governos e as polícias do mundo inteiro. E chega a um ponto que, mais pra frente, que eles acabam tendo que se unir para poder conseguir resolver as questões que precisam ser resolvidas. Outros personagens envolvidos na trama são alguns jovens assassinatos, alguns trechos de capítulos específicos deles, e aí quando o personagem é introduzido, você descobre um pouquinho quem é esse personagem até que, pimba, ele morre. E tem também a doutora Helena Varese, que ela trabalha na Universidade de Roma, ajudando o Vaticano a desvendar a profecia. Tem um jornalista também lá da Itália, que ele tá envolvido diretamente porque um dos primos dele foi uma das vítimas. E aí ele passa a investigar esses assassinatos por conta própria. E tem também alguns outros personagens, inclusive tem personagens aqui no Brasil, tem alguns pedaços da história que se passa aqui no Brasil, tem alguns personagens dos Estados Unidos, e alguns pedaços da história que se passa lá nos Estados Unidos, e tem personagens até na Rússia e em vários outros lugares do mundo. É um livro que você passeia por vários lugares do mundo, vários lugares bonitos. Na minha opinião, é um livro muito bom, que foi muito bem desenvolvido, embora eu ache que quem é o revelador tenha sido mostrado muito no começo, sabe? E aí meio que perdeu a graça. Eu acho que o revelador poderia ter sido revelado para nós, leitores, no mesmo momento em que ele é revelado para os personagens aqui na história. A mesma coisa o anticristo. Ele não é mostrado logo no começo, mas ele poderia ter sido mostrado logo no começo, mas não mostrando de cara que ele era o anticristo. A partir do momento que ele aparece, já fica meio óbvio que ele é o anticristo. De reclamar da história em si, eu acho que é só esses dois pontos mesmo, porque o resto é muito legal, tem alguns pontos que são divertidos, a personalidade de cada personagem é muito interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que esse livro ele fala das polêmicas que rolam na Igreja Católica, de pedofilia, prostituição e homossexualismo.
Então, assim, é um livro que fala de temas delicados e de uma maneira muito simples e sutil. E eu gostei bastante da forma como foi colocado e da importância que a Igreja Católica Apostólica Romana e o Vaticano têm em si para os personagens aqui e para grande parte da população mundial. A narrativa é muito boa, de fácil leitura, porém o que faz o comecinho do livro ser um pouquinho maçante é o fato de que tem um trechinho que é um personagem no mesmo capítulo. E aí depois para e aí vai para outro personagem. Pro começo da história, que você não entende muito bem o que é o que, quem é o que, e a importância de cada personagem na história, até você pegar o gostinho, sabe? Aquela coisa de bater a curiosidade para você saber mais e acaba devorando o resto, demora um pouquinho. Eu acho que demora um quarto do livro, mais ou menos. Mas de resto, você lê muito rápido porque você fica muito curioso para saber das coisas. Bom, gente, essa é a minha resenha do Revelador. E eu sugiro que vocês vão lá no blog dar uma olhadinha, porque tem a resenha desse livro feita por outra pessoa, e aí tem uma visão diferente da minha. E aí, pra quem gosta de ter mais uma opinião sobre o mesmo assunto, é bem bacana você ir lá e dar uma olhadinha no blog, tá? Se inscrevam no canal, dá aquele likezinho pra ajudar a gente, e as nossas redes sociais tá todinho aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!